Olá pessoal, aqui é o Majafá, professor de Geografia do segundo ano. Vamos aqui para mais uma aula da nossa base comum. Lembrando a vocês que nós não temos mais aulas regulares aqui dos itinerários, tanto do K1 quanto do K1000, porém, nós vamos ainda postar aulas de revisão sobre esses dois itinerários. A aula do K1000, ela já se encontra no AVA. O K1 a gente vai fazer a postagem na próxima semana, e eu havia comentado para aqueles alunos que estão no presencial que na próxima sexta-feira nós vamos fazer aqui uma atividade voltada para revisar os assuntos que serão cobrados na nossa A8. E essa aula aqui, que é a aula 48, é uma aula que vai abordar um assunto objeto da A9. Tá? A gente não confundir aqui os assuntos que estão sendo estudados, conteúdos que são em provas distintas. Então nós trabalhamos aqui em aulas anteriores a formação e as características dos estados modernos e a questão da soberania dos estados modernos. E hoje vamos trabalhar aqui uma coisa mais prática, voltada para a resolução de questões. Tá? Então vamos direto aqui para as questões. A primeira questão fala do processo de formação dos estados modernos, né? Que ele quer saber qual é o contexto social, econômico e político que levou à formação desse estado moderno. Então já havia comentado com vocês que isso está intimamente ligado ao capitalismo. Só preciso saber qual a fase do capitalismo a que se refere, qual a etapa do capitalismo. Então nós vamos ver aqui qual vai ser essa característica do capitalismo. O capitalismo mercantil, que tem a ver com o quê? Com as trocas comerciais. É uma fase ainda incipiente, uma fase inicial do capitalismo está ligada ao comércio. Não poderia ser o capitalismo industrial, que é uma fase mais posterior aqui ao capitalismo em si, né? Então ele tem essa, como se fosse uma pré-fase, que é a fase vinculada ao comércio. Tá? Então é importante que vocês saibam esse tipo de contextualização. A outra questão que eu trago para vocês, que fala ainda da formação dos estados nacionais, ele vai dizer assim para a gente, a formação dos estados nas várias regiões da Europa reordenou as relações feudais, originando os chamados estados modernos, que constituíram mais um elemento da nova ordem que se articulava na Europa Ocidental nos séculos, ali no período do século XV ao século XVIII. Então ele quer saber aqui uma característica geral desse Estado moderno. Então ele vai apresentar uma série de assertivos, vamos ver qual vai se encaixar aqui nesse contexto. Então a primeira fala da superação das relações feudais, eliminação do direito costumeiro, não intervenção da economia. Na letra B ele fala fortalecimento do poder papal, fortalecimento dos reinos dinásticos e consolidação do localismo político. Na C, a centralização e unificação administrativa, formação de uma burocracia, montagem do exército nacional. Na letra D, a consolidação da burguesia industrial no poder, liberalização da economia, descentralização administrativa. Na letra E, estímulo à produção urbana industrial, eliminação dos entraves feudais e apoio à prática do mecenato nas artes. Então vamos ver aqui qual é que vai mais que está adequada, aqui ao contexto que ele está apresentando. A gente vai perceber que é o que está aqui na letra C. Então nesse estado moderno que se iniciava, ele vai procurar o quê? Vai procurar se contrapor aquelas relações feudais por meio da centralização e unificação administrativa. Vai executar esse tipo de ação visando que o Estado possa melhor administrar as questões de relações econômicas e sociais das sociedades da Europa. E isso leva também à formação de uma burocracia. O que vai ser a burocracia? A burocracia é quando o Estado ele vai criar uma série de etapas para chegar a um resultado final de um processo. Então, as etapas do processo eu vou chamar de burocracia. Então, para executar uma tarefa, eu tenho uma sequência de atos que eu tenho que concatenar esses atos para que eu possa chegar ao resultado final. Então, ele vai chamar isso de burocracia. E a montagem do Exército Nacional também é um elemento que vai ajudar a conferir àquele Estado soberania sobre o território. Lembrando que eu havia comentado nas aulas presenciais que o território ele tem o conceito mais atual do território local do exercício do poder. Então, o Estado, para exercer o seu poder, ele se faz presente por meio, por exemplo, das Forças Armadas.
por meio das polícias. Então, ao exercer o poder no território, ao ocupar o território, ele está exercendo a sua soberania naquela área. Então, ele vai trazer essa informação para a gente. Tá? Que isso é importante, que é um conceito que pode ser cobrado nas provas. Tá? O que pode gerar para vocês alguma dúvida aqui, talvez seja essa ideia de direito costumeiro. Mas como vocês já tiveram aula de história, vocês devem ter essa noção. É o direito baseado no quê? Naquelas práticas usuais da sociedade, aceitas socialmente. Então, aquelas relações sociais e econômicas, então aquelas práticas mais comuns, vão sendo ali ao longo do tempo, vão sendo ali solidificadas, se a gente pode falar assim, na sociedade, vão sendo absorvidas pelas classes sociais e aceitas como algo dentro da normalidade. Tá? Quando ele fala que não é intervenção da economia, isso é uma prática que vai ser mais comum no Estado liberal, onde um dos pressupostos é o Estado não intervir na economia e deixar que o mercado, por si só, regule as relações socioeconômicas. Isso aqui não vai acontecer. Tá? As demais questões, elas são de fácil entendimento, não precisa trabalhar tanto assim. Agora, essa próxima questão vai falar uma característica do Estado moderno, vai dizer para a gente, os Estados modernos se caracterizam pela soberania do reino, com um território unificado e as fronteiras delimitadas. Além disso, foi uma das marcas mais importantes desse novo sistema. Qual é a característica que ele quer buscar aqui? Vai ser aqui a centralização do poder nas mãos do senhor feudal, a centralização do poder nas mãos do clero, a centralização do poder nas mãos dos servos ou a centralização do poder nas mãos do monarca. Então a gente vai ver aqui qual é a característica desse Estado moderno. Só lembrando vocês aqui que esse Estado moderno ele tem a ver com a unificação dos diversos feudos do continente europeu. Isso vai durar cerca de 3 séculos. Né? E a gente pode dividir essa formação do Estado moderno, né, para fins didáticos, a gente costuma dividir em 4 momentos, em 4 fases. Né? Então a gente pode ter o chamado Estado moderno, a gente tem o Estado liberal, a gente tem a crise no Estado liberal e o Estado democrático liberal. Como a nossa aula não é de história, vocês vão trabalhar essas fases justamente na disciplina de história. Não é o caso aqui de se trabalhar na geografia, só para vocês conhecerem essas características. Então aqui o que a gente vai observar como uma marca desse Estado moderno? A gente vai ver o que? A centralização do poder nas mãos do monarca. Então o poder vai estar concentrado nas mãos do monarca. Então uma característica bastante importante desse Estado moderno. Tá? Então tem só um poder. Então também tem, como nós já vimos no exercício anterior, a questão de uma força armada, um só exército. Então como eu estou reunindo os feudos, então eu centralizo o poder militar. Né? Eu tenho a questão do rei, ele vai ter a sua autoridade, não vai ser mais questionado, né? Já não era questionado, mas ele vai se solidificar e vai se fortalecer. Eu vou ter também a criação da administração, uma justiça também, um poder, como se fosse um poder judiciário, como nós temos hoje, unificado. E um sistema também administrativo, que eu já falei para vocês, a questão é um sistema burocrático. Né? Vamos passar para a próxima questão aqui. Então, mais uma questão aqui que vai trabalhar características do Estado monárquico. Então, ele vai dizer assim, a respeito da formação das monarquias nacionais europeias na passagem da Idade Média para a época moderna, é correto afirmar que qual que vai aparecer como sendo uma característica desse contexto histórico, econômico e social? A gente vai perceber que é o que está na letra D. Então, o poder real ele vai se firmar contra a influência do Papa e o ideal de unidade cristã dominante no período colonial. Então, vai ser mais uma característica desse Estado monárquico surgindo na Europa, justamente nesse contexto de passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, o poder do rei ele vai se contrapor à influência do clero. Né? E também as ideias da unidade cristã, que era dominante no período medieval. Aqui é uma questão muito mais voltada até para a história. Eu botei isso aqui só para vocês terem essa noção da complexidade que pode ser cobrada aqui nas provas. É claro que, como a gente está falando aqui da geografia, não vai trabalhar tão intensamente essa questão. Só para a gente reforçar, né, que essa ideia do Estado moderno, ele surge
a partir da crise do feudalismo, né? Então, contra o modelo feudal, vai surgir essa crise, né? Uma crise sistêmica, né? Uma crise interna, né? Porque os senhores feudais é que exerciam o poder político sobre os seus domínios, né? Sem ter que responder a um poder central. Então, cada feudo ele tinha sua autonomia, né? Ele tinha lá a gerência sobre o seu território. E isso aí, aos poucos, vai sendo objeto de questionamento. E lembrando a vocês que a crise em si tem a ver também com a questão do surgimento da burguesia, que a burguesia passa a exigir mais garantias para poder justamente dinamizar a sua atividade. Então isso vai levar ao quê? Ao questionamento daquele status quo, que era do sistema feudal, até então estabelecido. Então, dentro daquilo que nós estamos abordando, essa questão aqui vai ter a letra D como sendo a correta. Vamos passar aqui para uma próxima questão. Essa aqui vai justamente confirmar aquilo que eu havia comentado com vocês. Então, vai abordar aqui, ó, o declínio do feudalismo possibilitou o desenvolvimento de uma nova configuração política, conhecida como Estado moderno, que se caracterizou pela... Então, o feudalismo vai sendo questionado, a burguesia vai contestar os princípios feudais, a questão da cobrança excessiva também de impostos vai aparecer nessa questão, a falta de uma estrutura administrativa, incentivo em si as suas práticas econômicas. Isso vai marcar aqui o declínio do sistema feudal, surgindo aqui uma nova organização do Estado, que é chamado Estado moderno. Então ele vai dizer para a gente aqui, vai trazer características, tem que saber qual que vai estar associado a esse Estado que vinha sendo formatado. Vai ser a soberania da Igreja, unificação territorial, fronteiras ilimitadas, centralização do poder nas mãos do monarca. A gente vai ver aqui que vai estar aqui um item que vai estar fora, vai ser a questão da Igreja, né? Vai haver uma oposição aqui a esse poder da Igreja, do clero, né? Depois ele traz aqui a letra B, a soberania do reino, unificação territorial, fronteiras, centralização no poder, era uma possibilidade. Ele fala aqui soberania do reino, unificação territorial, fronteiras ilimitadas, centralização no poder nas mãos da Igreja. A gente já viu que não vai poder ser essa. Soberania do reino, unificação territorial, ausência de limitação de fronteiras, também já está fora, não pode ser essa aqui. Então a gente vai ter como resposta, justamente o que está na letra B. Então a soberania do reino ela vai ser consolidada, vai se criar uma infraestrutura para poder ratificar e consolidar cada vez mais o poder do monarca, né? Através da unificação do território, onde eu vou fazer a união, né, dos feudos, não vai haver mais uma separação, vai haver uma unificação dos espaços feudais, e isso vai ajudar a estabelecer fronteiras, a delimitação das fronteiras, que é uma forma de você exercer a sua soberania de uma maneira mais transparente, e finalizando com a centralização do poder. Então veja que as questões estão sempre versando sobre os mesmos universos de fatores e características. Isso aqui a gente está fazendo justamente proposital, para poder a gente fixar naqueles pontos, nas características que são realmente essenciais para a gente. Então a gente vai passar para a próxima questão aqui. Aqui eu trago para vocês uma questão um pouco diferente, para a gente poder trabalhar aqui uma característica, os elementos constitutivos chamados Estado moderno. Então isso aqui é fundamental para a gente. Então ele diz assim, quais são os elementos que compõem o Estado moderno? Então a gente tem que saber quais são esses elementos. O que a gente vai ter aqui, a gente vai encontrar aqui do Estado moderno? Vamos ver aqui. Então a gente vai ter os elementos essenciais, né, que vão lhe dar aqui a existência, a razão de ser do Estado, que é o povo, o território, o governo e a finalidade daquele Estado moderno, né? São os elementos estruturais. Você vai ver aqui o povo, a base daquele Estado moderno, né? As pessoas, aquele contingente populacional. A questão do território, que eu já falei para vocês, que o território vai surgir a partir da delimitação das fronteiras, onde eu tenho o exercício do poder. O governo, que vai ser aquele que vai ditar as regras para haver as relações sociais de maneira harmônica, para trabalhar os conflitos sociais de maneira ordeira e pacífica, e a finalidade daquele Estado, para que ele se presta. Aqui no caso ele vai se prestar o quê? A trazer o que a gente tem hoje como políticas públicas
e também defender os interesses da burguesia mercantil que estava se consolidando e se desenvolvendo cada vez mais. Então essas são as características, os elementos, melhor dizendo, constitutivos desse Estado moderno. E também a gente pode falar aqui na questão, quando eu falo do governo, da centralização cada vez mais intensa do poder nas mãos do monarca. E aqui, para vocês conhecerem quais são os principais estados modernos nacionais, né? Para vocês terem essa noção já da disciplina de história, aqui só para a gente retratar aqui quais foram aqui os principais estados modernos. A gente vai ter aqui então a Inglaterra, a França e Portugal, que vão se consolidar como os principais aqui estados modernos. A gente pode fazer uma observação aqui interessante, né? A gente pode destacar aqui até Portugal, que Portugal ele vai ter por característica ser o primeiro reino que vai utilizar aqui o Estado moderno, né? Ele vai ter essa primazia, esse destaque aqui, o Estado moderno em Portugal, né? Que isso aí vai ter vai ser uma referência histórica para a gente, né? Essa iniciativa portuguesa. Então, vai ser o primeiro aqui a iniciar essa nova forma de organização do Estado. Já essa questão fala aqui do papel dos burgueses, né, na construção desse Estado moderno. Então ele vai dizer assim: os burgueses foram responsáveis pelo surgimento das feiras livres que desencadearam no desenvolvimento do comércio. Está falando do capitalismo mercantil, né? Como foi chamado esse período? Então quer saber qual é a denominação que eu dou a esse período de atuação dos portugueses. Então a gente vai ver o que? Vai ser o renascimento comercial, renascimento cultural e urbano, comercial e urbano, renascimento comercial e cultural, renascimento comercial, urbano e artístico. Isso aqui é uma questãozinha bem simples, a gente vai passar direto aqui para a resposta. Então vai ser aqui o renascimento comercial e urbano. Então vai ser uma atividade tipicamente realizada nas áreas urbanas, naquele núcleo embrionário urbano que vinha sendo desenvolvido. Isso aqui é uma questão simples, não tem muito a que se comentar aqui. Agora mais uma questão falando sobre a formação dos Estados Nacionais. Eu vou passar aqui direto para o que interessa aqui para a gente. Então falando aqui sobre uma característica da formação desse Estado Nacional. O que vai ser aqui? Vai ser o surgimento da burguesia, a consolidação do seu poder político e econômico, a substituição do poder real pelo poder dos camponeses, a consolidação do regime absolutista, enfraquecimento do sistema colonial a partir do surgimento de novos estados americanos. Isso aqui também é uma questão simples. O que a gente vai ter como resposta aqui? Vai ser o quê? Surgimento da burguesia, uma classe social emergente, e a consolidação do poder político e econômico, do seu poder político e econômico, né? As demais alternativas aqui, nós já vimos aqui que elas estão aí fora desse contexto, não vão estar de acordo com esse Estado Nacional que vinha se construindo, melhor dizendo, tá? Vamos passar para a próxima questão. Essa aqui vai ser a nossa última questão. E essa aqui é mais para a gente confirmar, ratificar o que nós estamos estudando. Então está falando do Estado moderno europeu, que vão adotar aqui um conjunto de práticas políticas chamadas de absolutismo, que foi uma forma de poder dominante em muitos estados modernos da Europa. É característica do absolutismo monárquico. Quer saber qual é uma característica, né, um atributo dessa maneira de você gerir o Estado. Aí ele vai trazer aqui uma série de alternativas. Vamos ver qual que vai se enquadrar aqui. Vai ser a criação de exércitos nacionais necessários para a delimitação de fronteiras e para a imposição da autoridade real. Então nós vamos ter aqui mostrando o quê? A questão das fronteiras, do limite, como nós vimos, né? Que isso surge lá no Estado, aquela ideia do Império Romano de estabelecer o limite do território ocupado, né? E também a imposição da autoridade. Então você constitui as fronteiras, você tem o exército, que vai ser a sua força, e você acaba consolidando a autoridade real. Então aqui ele traz mais uma característica desse período, para a gente poder fixar melhor esse conteúdo, que pode ser objeto aqui de prova na nossa nota. Então com esse exercício aqui a gente vai estar encerrando a aula de hoje. Obrigado a todos pela assistência e até a próxima aula.